Opa, bom, vamos lá? Eu não vou conseguir abrir nenhum desses vídeos porque o OBS trava. Então, quem quiser me mandar um PC novo aí ia ser da hora. Não tem como otimizar. Eu já tentei, o PC que é ruim mesmo. Enfim, não aguenta. Ahn, Vamos falar de mais alguns, vários assuntos que a gente precisa citar aqui. O RPG, eu sempre percebi um problema nele, tá? E eu resolvi tentar resolver ele, que é a falta de competitividade que tem. Eu compreendo que, por exemplo, se você pega um personagem meio parecido ali, você decide, até o nível 5 só pode classe tal, e aí armas tais, e não, sabe, bane algumas magias e faz um X1, sabe, faz um torneio, sabe, eu acho zoado. Eu acho que fica meio complicado de você avaliar esse tipo de coisa. Por quê? Porque aí começa a entrar em tipos de conhecimento que eu entendo, são específicos, mas aí que. Eu não sei. Eu sinto que não dá muito certo. Porque simplesmente o cara que sabe mais do sistema e como ele funciona. E vai ganhar e pronto. Porque ele vai conseguir abusar melhor das regras. E já era. Entendo que todo jogo é assim. Mas nesse caso eu sinto que teria demais. Até pelo jogo depender muito dos dados e do bônus e da ficha dessa parte de matemática. Então facilita demais de ter esse lado que não é. Sabe, que não dá espaço para uma competitividade de fato. Diferente de um futebol da vida. Ainda tem como o juiz roubar, por exemplo, pro outro lado. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não tem, o cara não tem como roubar tanto assim. Entende? Se simplesmente os outros caras forem muito melhores, muito mais bem coordenados e tudo mais, já é, eles vão ganhar e fim. É o melhor que vence e acabou. Não tem discussão sobre isso. E eu gosto desse tipo de sensação. Até em alguns. Nesse caso é online, então não encaixa tanto assim. Mas, por exemplo, LOL. Eu acho legal a ideia de. Sim, é muito por habilidade, não é pay to win e tudo mais. Só que, por exemplo, já aconteceu. Se os dois estão nível um, se o outro cara for simplesmente muito melhor, ele pode estar de Yumi. Ele vai ganhar do cara que é bronze, mesmo que ele esteja de um Ione. O Mylon é um jogador profissional. Ele já ganhou de um cara de Yumi, X1, e o outro tava de Ione. Assim, é possível, com certeza. Mas tem um problemão muito grande nisso. Em uma partida 5v5, por exemplo, se só tiver um challenger do outro lado, os outros caras é tudo troll, foda-se. E do outro lado, são 5 ouros. Eles são, sabe, mais ou menos. Eu não acho. O Challenger não vai dar conta. Não vai dar conta. Não adianta, não tem o que fazer. Não importa o quanto que ele saiba mais. Não importa o tanto que ele consiga fazer uma estratégia e tudo mais, buildar certo. Ele vai perder. Porque não tem o que fazer. Ele não consegue lutar contra 5. Porque tem essa limitação dentro do jogo. Diferente, por exemplo, de um box da vida. O cara que é muito melhor do que os outros, ele vai vencer, nem que seja 10. É 10 nego, ele vai ganhar dos 10. Onde eu quero chegar com isso? Eu acho que quanto mais generalista é um jogo, melhor ele é. Porque aí, quando entra pra esse lado da competitividade, é muito mais legal. Pelo menos eu sinto assim, que, cara, aquele maluco que é melhor é porque ele é muito melhor, ele é muito bom em tantas coisas. E, sabe, eu sinto que isso é muito mais virtuoso. Talvez seja um exagero da minha parte. Mas eu acho muito mais legal. Então, sei lá, um cara que é muito bom no box. Desculpa, eu acho que esse cara ele é muito mais foda do que, por exemplo, um cara que é muito bom no futebol. Porque eu, sabe, eu não sou tão conhecedor assim, mas normalmente é só o cara que é atacante que a galera, nossa, esse cara é muito bom. Eu nunca vi só o meia ponta e esse cara, esse é o melhor jogador, não sei o que a galera puxa o saco, sabe, nunca vi isso.
A galera mais fica prestando atenção no maluco que dá o gol e acabou e pronto, sabe? Eu acho isso zoado. Então, aí nessa que eu vou começando a subir um pouco na minha, né, nessa minha média, nessa minha loucura que eu tô fazendo na minha cabeça, em que eu vejo, por exemplo, cinema. Ainda não cheguei onde eu quero, mas sei lá, cinema. Eu acho bem mais legal esse tipo de avaliação quando se trata de filmes. Ou de um jogo, o jogo mesmo, quando você joga um videogame e aí você fala, esse jogo é bom, é muito melhor que tal. Eu acho que esse tipo de avaliação técnica, ela por ser muito mais complexa, ela se torna muito mais virtuosa. Aquele jogo que é muito bom, ele se torna muito mais virtuoso. É porque tem muita coisa que você tem que avaliar. Você tem que avaliar a história, você tem que avaliar o protagonista, você tem que avaliar se é legal de jogar, tem que avaliar um monte de detalhe. E aí é nessa que eu sinto que, pô, quanto mais coisinhas você precisa pra você vencer determinada coisa e você vence mesmo assim, é muito mais foda. Diferente, sei lá, de um futebol. Beleza, entendo. Você tem que passar bem, você tem que aguentar, você tem que ter uma resistência ali, você tem que ter um bom chute ao gol. Com certeza tem mais detalhes, é que eu não sou tão conhecedor assim, mas você percebe que é meio limitado em umas regras e tal, até uma luta. Puta, você não pode dar joelhada em tal lugar, não sei o que. Então, sei lá, tem umas limitações ali que acabam que a gente perde tópicos de avaliação. E é nessa que, beleza, a gente tem o cara que é muito melhor, mas às vezes o outro cara ele poderia ganhar se ele pudesse fazer X coisa. Ou se não tivesse tal regra, ou se. Enfim. E aí é onde eu chego com o Omniverse RPG. São diversas avaliações que eu fiz pra criar isso com a equipe. Com a equipe, né? A galera me ajudou, mas enfim. Então onde eu cheguei é. Eu percebo muitos problemas estruturais com tudo, com um monte de situação, desde a nossa sociedade até um jogo, até um esporte, até o próprio sistema que o Oscar funciona, eu acho meio exclusivo demais. Ele observa detalhes que eu não acho certos você julgar. Então, ele avalia. Várias vezes é avaliado o melhor filme, o melhor efeito de forma zoada. Eu acho que é zoado a forma com que eles avaliam, porque eles deixam muito abstrato. E isso é um problemão. Ou então, eu misturei isso também com o fato dos esportes ter regras que são muito limitantes e eu decidi juntar tudo em uma coisa só. E aí que veio o Omniverse RPG, que é um jogo competitivo. Existem regras, mas elas não te limitam de forma nenhuma. Essas regras, elas só funcionam para conseguir controlar o método de avaliação. Ou seja, sempre que você faz determinada ação, assim como um filme, por exemplo, a pessoa vê se ele tem uma boa edição. Ela não é enviesada. A regra dos estágios e dos pré-requisitos, ela existe exatamente para você conseguir perceber todos os pontos de forma imparcial e aí você decide se tal coisa tá boa ou não, tá forte ou não. E, enfim, vários detalhes. Para quem tá meio perdido, não sabe o que são os pré-requisitos e os estágios, no Universo RPG não existem rolagens de dados, não existem bônus, não existem níveis. Se você quer acertar tal ataque, se você quer soar carismático com o rei, mas você não vai rolar um dado para decidir se você consegue ou não. A gente avalia os estágios e os pré-requisitos. Quanto mais avançados os seus pré-requisitos dentro dos estágios, aí sim a gente vê se você consegue ou não realizar X ação, ok? E, por exemplo, eu acho que quanto mais próximo à realidade, mais difícil o jogo se torna. E se o cara ele é melhor, é porque ele é melhor, é porque ele é muito bom. E eu gosto dessa sensação de, puta, ganhei. Não porque o meu personagem do LoL é roubado, não porque o outro cara simplesmente itemizou errado, não porque simplesmente blá blá. Não.
Eu joguei bem. Acabou. Não é porque o outro cara trollou ou porque eu tive determinada vantagem ou blá blá blá. Não. Eu mandei bem. Acabou. E tem muito esse problema em todos os esportes. Às vezes o outro cara. Tudo bem. É óbvio que eu ia usar o exemplo de cansado. Às vezes o outro cara vai estar cansado. E aí, realmente, ele vai se dar mal e acabou. E ainda assim, tem algumas nuances ali que, enfim, não vou tratar. Que o cansaço você pode muito bem utilizar como uma vantagem no momento que você estiver jogando o Omniverse RPG. Por se tratar muito de atuação e tudo mais. Mas enfim. Ahn, então, foi em cima de tudo isso que eu criei o mundo. Então, são infinitos tópicos que você tem que avaliar. São infinitas possibilidades. As regras, elas não estão aqui para te limitar, ou seja, você pode fazer o que você quiser. Não existe vantagem. Não existe vantagem ou desvantagem. Não existe isso. Não, porque a forma com que o sistema foi criado, ele não permite isso. Acabou, não tem como. Ou você perde porque o outro cara foi melhor, ou não tem outra opção. Não existe eu simplesmente nem tentei, sabe? O outro cara, ele, se você tiver mais pré-requisito, você vai ganhar. Nem que você não esteja tentando. Enfim, talvez eu tenha me complicado. Talvez eu tenha complicado a vida de algumas pessoas. Mas eu sinto que isso é importante. Se você achou interessante de alguma forma isso, se você percebeu talvez até uma semelhança com um Age of Empires da vida, que até o Age eu acho que não dá muito, porque se você não souber as teclas de atalho, você se dá mal. Enfim, é um jogo completamente. Ele não é equilibrado, ele é justo. Não sei se fica claro. Ele depende de diversos fatores. E, por exemplo, você pode até ser ruim em um deles. Mas você pode muito bem completar aquela lacuna com alguma habilidade que você tem. Ela é muito grande dentro de você. E se você conseguir encaixar ela do jeito certo, nos pontos certos, você consegue lidar com outro cara mesmo que ele tenha X habilidade que você não tem. É um jogo da vida. É um jogo da vida e que realmente. Enfim. Você tem que ver jogar pra entender. Eu, de repente, tentar explicar demais, vai ficar muito nebuloso, vai ficar uma loucura. Bom, não é pra qualquer um, de fato. Se você achou interessante, você entra em contato. Tá aí na descrição, em algum lugar, a forma com que você pode fazer isso. Vir conversar comigo no Discord. Com certeza isso vai te fazer bem, porque você vai trabalhar muito aqui, ó. Esse lóbulo frontal aqui vai queimar. Você vai ser exposto à arte, você vai ser exposto à história, você vai ser exposto à porradaria de verdade. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas, você vai ter que aprender a lidar com problemas, você vai ter que saber falar bem. Enfim, se você estiver disposto a se jogar, entre em contato. Você não vai se arrepender. Pode ter certeza disso. Sim, tem diversão, mas o principal é esse esforço mental que é necessário e que sim, te ajuda muito. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse o RPG, e eu tenho certeza que a maioria dos meus amigos a mesma coisa. E é uma evolução constante. Enfim, entre em contato e dá-lhe.